Silva. Bom, finalmente o governador cumpriu parte da sua promessa, do anúncio que ele fez nas redes sociais na última segunda-feira, de que ia mudar uma parte do seu secretariado. Ontem nós mostramos aqui a página 2 do Diário Oficial, que circulou, que deveria ter circulado antes de ontem, mas só circulou ontem e o governador não tinha feito nenhuma alteração. Hoje nós estamos aqui com a página 2 do Diário Oficial de ontem, 29 de maio. O Diário Oficial circulou ontem com essas alterações. O governador não exonerou a secretária de Cultura, Luísa Serra. Aliás, ontem nós dissemos que ela contestou a palavra do governador, que na segunda-feira, no início da noite, disse que ela seria trocada, exonerada. Anunciou, inclusive, o nome da substituta. Mas o governador, ela publicou uma nota dizendo que ficaria despachando normalmente na secretaria até o dia 5 de junho, que seria para ela o último prazo do calendário eleitoral para desincompatibilização, de modo a que ela, saindo no dia 5 de junho, possa ser candidata a um cargo eletivo em outubro próximo. Vereadora, vice-prefeita, prefeita, qualquer uma dessas três posições. Diz-se que ela será candidata a vice-prefeito. Pode até ser, mas é possível que o candidato a prefeito Evandro Leitão, estudando as condições da candidatura dela, possa até optar por um outro nome, embora esse nome venha a ser indicado pelo PSB. Luísa Serra não acrescenta nenhum voto a mais do que o dela e possivelmente do marido, da mãe e do pai. A mãe é ex-governadora Isolda Serra. Ela não tem nenhuma militância política que possa agregar alguns votos ao candidato que ela complementar a chapa executiva. E contra ela há algumas observações que devem ser analisadas pelo próprio partido dela, o PSB, e do candidato que ela for compor a chapa. Mas o governador, então, nomeou ontem o secretário de Infraestrutura, o senhor Hélio Winston Barreto Leitão. Ele é advogado e vai cuidar das principais obras do estado do Ceará. Nada impede que ele faça uma boa administração, pois José Serra, economista, foi ministro da Saúde e até hoje ainda se fala nos feitos dele na secretaria, no Ministério da Saúde, inclusive com a questão dos remédios no Brasil. O governador também nomeou o novo secretário do Planejamento e Gestão, Alexandre Sobreira Cialdini, que foi secretário de Finanças do município de Fortaleza e dos municípios, depois dos municípios do Eusébio, e ultimamente ele estava sendo secretário no município de Caucaia. E na antevéspera de sua saída, estava lá uma onda de denúncias sobre o emprego fantasma da sua mulher na própria secretaria lá em Caucaia. O governador também nomeou
o novo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o senhor Antônio Roberto Cesário de Sá. Ainda não se conhece as outras nomeações, porque o governador, de fato, não as fez, embora tenha prometido fazê-las na última segunda-feira, numa manifestação extraoficial nas suas redes sociais. Ontem, na Assembleia Legislativa, deputados repercutiram a mudança na Secretaria de Segurança. O deputado Alcides Fernandes foi o primeiro a falar, dizendo, entre outras coisas, que de nada adianta mudar secretário se o governador, de fato, não começar a trabalhar. Vamos ouvir o que disse o deputado. Mês de maio, onde nós tivemos muitos assassinatos no nosso estado de Ceará, muitas mães que perderam seus filhos, o mês de maio que voltou as pistolagens no estado de Ceará. A gente nem se ouvia falar de pistoleiro, agora a moda está pegando. Mês de maio, em que nós perdemos o nosso irmão Erasmo, o nosso pré-candidato a vereador pelo nosso partido PL, lá na cidade do Crato, que até agora nós estamos pedindo investigação. Na cidade de Icó também, o sargento Jailson foi assassinado. Foram 10 policiais que foram assassinados. Mês de maio sangrento. Agora se fala em mudar o secretário de Segurança. A gente passa, porque as redes sociais demonstram tudo, quem é a pessoa, de onde veio, o que é que vai fazer. É mais uma manobra política, que não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Não, mas trabalhou no Rio de Janeiro. Que exemplo tem em Rio de Janeiro? O exemplo maior que nós temos é em São Paulo. Porque o governador de São Paulo é macho para as bandas de lata voar. Ele bota quente na bandidagem. Não tem negócio de entregar florzinha para bandido, de dizer aqui, tu lá, aqui não, ele bota quente. E eu parabenizo os policiais civis e militares aqui do estado de Ceará. Mas lamento demais que você não tem um governador para dar a vocês retaguarda jurídica, porque vocês sabem aonde o bandido está. Vocês sabem e vocês conhecem demais. Mas, infelizmente, o líder de vocês é frouxo, é um pau mandado, não passa de um criado mudo, que não faz absolutamente nada, e não adianta mudar de secretário. Tem que mudar, é o governo do estado de Ceará. Tem que modificar esse governo que nunca deu certo, jamais dá certo, porque quando foi eleito, as bandidagens soltaram fogo, fizeram festa, alegria. Mudar o secretário, eu lamento, não vai resolver absolutamente nada, a não ser que seja um secretário daqueles, iguais lá de São Paulo, que bota é quente, que bota é para valer. Mas enquanto isso, eu ainda conclamo os padres e os pastores, continue orando pelo nosso estado de Ceará. Capital, a nossa Fortaleza, que está no ranking, senhor presidente, para terminar, Fortaleza está no ranking das cidades mais violentas do mundo, eu vi agora, a cidade mais violenta do mundo, Fortaleza. É triste, mas aí estão tentando resolver aí com a patrulha da diversidade, e o governador está tentando resolver, parece aquelas coisas daqueles filmes de brincadeira, né? Está tratando as pessoas com brincadeira, e não é brincadeira, tem que ser com sinceridade. A bandidagem tem que tratar com posição enérgica, como o governo do estado de Ceará, e não como brincam. Bom, o deputado poderia não ter usado essas expressões chulas. Afinal de contas, o governador do estado do Ceará, bom ou ruim, merece respeito. As expressões chulas do deputado eram plenamente dispensáveis. Também teve repercussão ontem na Assembleia os pedidos de empréstimos feitos pelo governador Eumano de Freitas para rolagem da dívida do Estado. Atenção, nós ainda estamos rolando dívida
contraída há 20 anos pelo governo do estado do Ceará. O deputado Queiroz Filho foi o primeiro a falar, dizendo também que não está havendo a tal parceria entre o governo federal e o governo do estado do Ceará. Vamos ouvi-lo. Discutimos essa mensagem que trata de mais um empréstimo, mais um ou o mesmo empréstimo, mas ficou claro aqui, e justamente o trabalho que nós aqui da oposição fazemos de alertar que são empréstimos que não visam a implementação de uma política pública, de nenhum projeto, de nenhum investimento. São empréstimos que visam reestruturação de dívida, ou seja, eu estou saindo de um credor e indo para outro credor sobre o argumento de que a taxa é mais barata. Estou saindo do cheque especial para ir para o cheque do cartão de crédito, o especial do cartão de crédito. É isso que está comprovado aqui na mensagem, inclusive a Secretaria do Tesouro Nacional mandando que essa correção fosse feita na mensagem. Estou só registrando porque fica comprovado que, ao longo desses um ano e tanto aqui de governo, o governo do Estado tem contraído muitos empréstimos para rolar a dívida, para botar a dívida para frente, ou seja, sem a perspectiva, sem o papel de investimento. Eu acho que outro levantamento importante, deputado Felipe Mota, foi esse que Vossa Excelência fez hoje mais cedo, ao comentar dessa, eu posso chamar de pseudo-parceria, porque é uma parceria política entre o governo federal e o governo estadual, mas que não está rendendo esses investimentos, como Vossa Excelência trouxe hoje, do valor pequeno, quando comparado às outras unidades da federação, que o governo federal trouxe aqui para o estado do Ceará. Então, assim, foi alardeado, foi aclamado que essa parceria seria muito importante do governo do estado e do governo federal, e isso não está se concretizando, nem com o encaminhamento de recursos por parte do governo federal para o estado do Ceará, assim como também parcerias, por exemplo, com a questão da segurança, que tem que ser um enfrentamento que envolva aí o governo federal também. Essa semana a gente acompanhou a mudança da titularidade da Secretaria de Segurança Pública. Enfim, é uma ação que o governo faz tardia em relação à preocupação com o tema? Sim, mas só mudar secretário, só mudar a titularidade não resolve. Se não houver o efetivo comprometimento, compromisso por parte do governo deste enfrentamento, só mudança de nome, só mudança de secretário, que a gente torce que dê certo, isso não resolve nada não. Isso não é nenhuma resposta, nenhum retorno. Tem que haver, para esse enfrentamento, o envolvimento direto por parte do governo com todas as outras secretarias, obviamente, diretamente com a Secretaria de Segurança Pública. Bom, políticos de oposição ao governo do Estado em Fortaleza estão denunciando extraoficialmente e o farão oficialmente ao Ministério Público Eleitoral a agressividade de um assessor do Palácio da Abolição, conhecido como Major André, que está caçando, ele vai lá nos bairros da cidade, caçando qualquer pessoa nos bairros de Fortaleza que se pareça, a pessoa que se pareça como líder de bairro, com oferta de emprego para ele, o caçado, e sua mulher ou um outro familiar, para, a partir desses empregos, defenderem a política do governo Elmano a partir das eleições municipais. O que dizem os políticos é que o Major André, que ele é do Corpo de Bombeiros, é quem mais emprega no governo do estado do Ceará, utilizando-se dos contratos de terceirização feitos na área da CAGES, do DETRAN e de alguns outros órgãos da administração estadual.
O Ministério Público Eleitoral, ao ser oficializado, pode tomar uma providência, talvez não muito ou sequer agradável ao governo do Estado do Ceará. O Ministério Público Eleitoral, embora seja operado por promotores de justiça, ele é comandado por um procurador da República, sem subserviência ao governo do Estado, como está sendo o Ministério Público Estadual. O deputado Felipe Mota também foi um dos que condenaram ontem na sessão da Assembleia as autorizações para o Estado do Ceará contratar novos empréstimos. Vamos ouvi-lo. O empréstimo de 2022, ele teria que ser assumido pelo Estado do Ceará. Nós passamos o ano de 2023 inteiro, passamos o ano de quase um semestre do ano de 2024, e eu já disse aqui que tanto a Secretaria de Planejamento como a Secretaria da Fazenda, nós recebemos um carão da Secretaria do Tesouro, em virtude de nós não darmos as informações reais, verídicas, verdadeiras, e que satisfaçam tanto ao Ministério da Fazenda como ao Estado do Ceará. É simples você falar para os cearenses e dizer o seguinte: olha, nós estamos buscando esses empréstimos para fazer esse reordenamento fiscal do Estado, porque o Estado do Ceará não tem capacidade de investimento para fazer aquilo que se pede. É simples, senhor prefeito, senhores vereadores. Vocês escutam por muitas vezes as obras que estão aí no interior do Estado com os seus calendários de execução físico-financeiro que não estão acontecendo. Uma obra começa com 500 mil, depois ela precisa de mais 300, se não tiver o deputado aqui, brigando, indo lá na secretaria, falando com o governador, se humilhando ao secretário da Fazenda. Aí o secretário da Fazenda diz: não, primeiro nós vamos pagar a folha, primeiro nós vamos pagar o 13º, depois nós vamos atender o grau de investimento do Estado. Então são essas coisas que ficam escondidas, mas que todos os deputados que aqui estão, todos, da base e da oposição, sabem que eu estou dizendo a verdade, todos. Aí o governador vai e pega um empréstimo. Vou pegar esse empréstimozinho para ver se eu consigo fazer alguma coisa no meu governo e não passar em branco. Só que quando ele pega um empréstimo, ele tem que pagar a parcela, ele tem a carência, ele tem o juro do empréstimo, igual qualquer cidadão tem do cartão de crédito. Aí vem mais uma vez o deputado Felipe Mota dizer o seguinte: o Estado do Ceará foi um grande parceiro do governo federal. Eu não quero me atentar a partido, não, de jeito nenhum. Foi um grande parceiro do governo federal. Me diga uma coisa: vocês já sabem quanto o Lula mandou para o Estado do Ceará no ano de 2023 e 2024? E tira as emendas, viu? Tira as emendas dos deputados, que não conta não. Emenda de deputado é impositiva, está dentro do orçamento. O valor que foi mandado pelo presidente não chega a 150 milhões para o Estado do Ceará. 150 milhões, eu tenho descrito para mostrar a Vossa Excelência. Aí eu pergunto: não é a hora do presidente lembrar que o governador aqui está pedindo um bocado de empréstimo, está se endividando, quando ele poderia atender melhor o Estado do Ceará? Será que é porque ele já se sente contemplado, dizendo assim: olha, Elmano, tu tem aí o ministro da Educação, o Camilo, que tem que resolver a tua vida? Não é assim, não. Nós precisamos de educação, nós precisamos de investimento na agricultura, na saúde, na assistência social, mas aí, esses empréstimos, eu só fico com pena de quem vem na frente. E esses empréstimos, quando eu falo aqui, eu tenho muita coragem de dizer que tanto o governo do Estado como a Prefeitura de Fortaleza
elas estão fazendo esses empréstimos sem querer saber como é que vai estourar lá na frente. Isso aqui não soma para um Estado pobre que existem e que tem, para concluir, senhor presidente, que tem mais pessoas com Bolsa Família do que com carteira assinada. E quem foi que disse que o Brasil não pode ficar só com Bolsa Família? Foi o deputado Felipe Mota? Foi não. Foi o presidente Lula, que ele disse que para crescer, o nosso país não pode viver exclusivamente de Bolsa Família. Ele tem essa consciência, nós temos essa consciência. Nós estamos precisando que o governo federal olhe mais para o estado do Ceará. Bom, o deputado Felipe Mota, quando começou aqui a sua fala, que nós começamos no nosso vídeo aqui, ele falou desse empréstimo de 2022, de carão da Secretaria do Tesouro à Secretaria do Planejamento do Estado do Ceará e também à própria Assembleia. O que aconteceu? Em 2022, o governo do Estado pediu autorização à Assembleia para contratar um determinado empréstimo. A Assembleia autorizou a contratação do empréstimo. Depois da tramitação burocrática, o processo chega à Secretaria do Tesouro, que vai examinar e dizer que o governo federal pode dar o aval. Quando a Secretaria do Tesouro diz que o governo federal pode dar o aval, então ela própria, o Ministério da Fazenda, manda uma mensagem para o Senado da República votar essa autorização. Só depois da autorização do Senado, o Senado está autorizando o aval do governo federal. Porque sem o aval do governo federal, nenhum governo de Estado pode contratar empréstimo a organismo internacional. Pois bem, quando a Secretaria do Tesouro examina, viu que o processo estava errado. O governo queria pedir o empréstimo, mas não dizia para quê. Como ele empregaria o dinheiro? E aí é onde vem o tal carão que o deputado Felipe Mota fala. A Secretaria do Tesouro manda dizer para a Secretaria do Planejamento do Estado do Ceará e, consequentemente, para a Assembleia Legislativa, que eles precisam ter mais atenção na elaboração dos seus projetos. Então, esse empréstimo aí a que o deputado se refere já tinha sido autorizado pela Assembleia em 2022. Mas como o processo foi errado desde a origem, tiveram que votar novamente. O vereador Lúcio Bruno, ontem, na Câmara Municipal de Fortaleza, comentando os bons números da educação infantil. Os bons números da educação infantil, conhecidos ontem. Há poucos dias, nós falamos de uma pesquisa do IBGE, em que mostrava que a educação dos nossos jovens, a alfabetização dos nossos jovens a partir de 15 anos era muito fraca. Os nossos jovens a partir de 15 anos não estão devidamente alfabetizados. Já em relação às nossas crianças, principalmente as do Ceará, estão sim bem alfabetizadas. A educação infantil é obrigação dos municípios. São os municípios que cuidam da educação infantil. Não é o governo do Estado. E se está fazendo um alarde, enaltecendo o trabalho do governo do Estado. Ele tem algum trabalho, mas o trabalho é do município.
E esse trabalho nasceu em Sobral. Quando era prefeito, o ex-governador Cid Gomes. E o seu secretário de Educação era o irmão dele, o que é hoje prefeito de Sobral, o Ivo Gomes. O Ivo Gomes foi quem criou o projeto A Educação na Idade Certa. Ele foi vitorioso na ideia e na execução do projeto. Quando ele deixou a Secretaria de Educação, ele indicou para o seu lugar a ex-governadora Isolda Sela. Isolda Sela continuou na Prefeitura de Sobral com o projeto criado pelo Ivo Gomes, a educação, a alfabetização, a escolaridade na idade certa. Quando Cid Gomes chegou ao governo do Ceará, ele trouxe esse projeto para o governo. Mas, como não é o governo que cuida da educação das crianças, ele chamou um grupo de prefeitos, convenceu-os a aplicarem o projeto e hoje o projeto está em praticamente todos os municípios do estado do Ceará, com alguma ajuda do governo do estado através da distribuição do ICMS. Por isso que Lúcio Bruno disse ontem na Câmara que o governo do estado está fazendo cortesia com o chapéu alheio. Vamos ouvi-lo. Entrevista do governador Eumano de Freitas, se apropriando dessa informação, vereador Ronaldo Martins, muito feliz, dizendo que o estado do Ceará tem 85% das crianças alfabetizadas. E eu fiquei vendo a entrevista e fiquei curioso. Qual é o papel do governo do estado na alfabetização das crianças da idade certa? A gente sabe que o ensino fundamental é de competência dos municípios. E eu fiquei me questionando, será que o governo do estado algum dia construiu alguma escola de ensino fundamental na cidade de Fortaleza? Será que o governo do estado em algum dia construiu um centro de educação infantil em Fortaleza? Aí não entendo por que o governador está trazendo para ele essa vitória. Essa vitória são dos municípios, essa vitória são dos prefeitos, essa vitória são dos professores da rede pública municipal de todos os 184 municípios do estado do Ceará. Governador, pelo amor de Deus, eu vou dar um exemplo para a cidade de Fortaleza, vou dar exemplo para essa casa. Essa casa aqui valoriza o profissional de educação. Aprovamos um projeto chamado Professor Sem Fronteira. Sabe o que é isso, governador? Leve isso para o governo do estado. Aqui nós estamos pegando os professores da rede municipal de ensino e eles estão indo para fora do país. Estão indo para outros países que são referência em educação para ter o conhecimento e voltar aqui para passar esse conhecimento para os demais professores. Aqui nós votamos uma matéria chamada Observatório da Educação. Sabe o que é isso, vereador Marcelo Mendes? É possibilitar o professor da rede pública municipal a fazer um curso de mestrado, um curso de doutorado. Isso é valorizar o profissional de educação. Então, governador, pague o piso do professor. Valorize, pague as progressões dos professores que Vossa Excelência ainda está devendo. E pare de estar querendo fazer cortesia com o chapéu dos outros. Se a educação do estado do Ceará está em destaque em relação à alfabetização da idade certa, isso só se deve a algumas pessoas. E quem são? Os prefeitos. Depois, os professores das redes públicas municipais. E voltando a destacar aqui Fortaleza, 93,9%. 93,9% das crianças aqui na cidade de Fortaleza são alfabetizadas na idade certa.
Bom, como nós já havíamos dito, o Estado do Ceará, ele não é o responsável direto, mas ele deu uma grande contribuição. Foi o governador Cid Gomes que chamou prefeitos, estimulou-os a aplicarem o projeto que ele, Cid, criou lá em Sobral, quando Ivo Gomes era o secretário de Educação. E a Isolda continuou esse projeto e esse projeto veio para o estado do Ceará. O governador Cid, para estimular os prefeitos, teve que alterar a lei de distribuição do ICMS, o Imposto sobre Serviços, ou melhor, o imposto que o Estado arrecada e que tem que distribuir um percentual com todos os municípios. Então, ele alterou esta lei da distribuição, acrescentando um pouco mais para os municípios que estivessem aplicando esse projeto da educação infantil. Foi rápida a sessão de ontem na Assembleia Legislativa. O fedor que impedia o acesso dos deputados ao plenário desde o dia anterior, na terça-feira, não houve sessão na Assembleia, porque ninguém tinha condições de entrar no plenário. Um bicho morreu e o fedor estava muito grande lá. A sessão de ontem, da quarta-feira, foi rápida porque ainda dava para se sentir alguma coisa não agradável. Mas os deputados tinham que aprovar esses empréstimos de interesse do governo do Estado e a sessão aconteceu com poucos discursos, como nós mostramos aqui. Mas no final da sessão, quando estavam votando requerimentos, aí a coisa ficou animada, porque foram votar um requerimento de autoria do deputado Alcides Fernandes, pedindo um voto de repúdio ao ato de vandalismo que aconteceu no gabinete do deputado, o gabinete político do deputado federal André Fernandes, filho do deputado Alcides Fernandes, que andaram quebrando alguma coisa, incendiando e escrevendo algumas palavras lá desagradáveis para o deputado. O requerimento foi rejeitado e o deputado Alcides Fernandes protestou. Vamos ouvi-lo. Sério? O QG do André foi vilipendiado. Pincharam, tocaram fogo, colocaram um boneco com a cara do André. Num aviso assim prévio do que eles iriam fazer, uma coisa macabro, horrível. Eu sou contra todas essas atitudes, todas, qualquer, seja quem for, eu não concordo com isso. Aí os colegas depois chegam a falar, não, mas aconteceu, o que aconteceu, que seja punido. Fake news, quem fizer a coisa errada é punido pela lei, mas não sou eu e nem é você, e ninguém pode impetrar essa regra. Então, senhores, retirem, repensem, analisem, internalizem o que vocês estão fazendo, porque... Só para concluir, senhor. Até agora, senhor presidente, o André já fez queixa, já fomos nas autoridades e até agora nós não obtemos ainda uma resposta enérgica contra essa atitude horrível, macabro, satanista, diabólica de tentar. A gente já sabe o que é. É um anúncio. Isso é triste, isso é lamentável. Então, eu fico assim, pasmo dos que se dizem assim, que tem Deus no coração, tem amor no coração, e diz assim, bota para moer, bota para travar tudo. Pelo amor de Deus, vamos ser seletos, e a gente vota sim, é uma nota de repúdio, essa atitude contra o QG do André. Bom, a votação foi anulada.
O requerimento vai voltar ao plenário na sessão da próxima terça-feira. O gesto dos deputados governistas é um gesto indelicado. O requerimento não nominava ninguém, não dava a ideia de que teria sido o governo ou o outro grupo político que tenha feito essa manifestação. Era um voto de repúdio contra o ato de vandalismo. E essa decisão da bancada do governo de votar contra é uma demonstração da má qualidade política que experimentamos hoje no Brasil e especialmente no estado do Ceará. Os próprios políticos se conflagram fora da urna, fora dos ideais dos seus partidos. Eles são inimigos entre si. Como se fazer política numa situação dessa? O político precisa conversar um com o outro, ceder, avançar, e não está brigando entre si. Coisa feia. Também, com um líder de governo que o governador Eumano tem, não se pode esperar nenhuma coisa boa de relacionamento pessoal entre os deputados. Recentemente, nós falamos aqui da situação do município de Crateús. O prefeito foi afastado e o vice-prefeito não assumiu, porque a Câmara Municipal marcou um dia bem distante para dar posse ao prefeito, e aí ao vice-prefeito. E aí ficou se falando, a prefeitura está acéfala. E nós dissemos aqui, não tem nada disso. A Câmara Municipal não dá posse a vice-prefeito para nenhuma interinidade. O vice-prefeito toma posse com o prefeito no início do mandato. A partir daí, ele está apto, em condições, de substituir o prefeito em qualquer momento. Licença, viagem, afastamento por ordem judicial, sobretudo, como foi o caso. Até que, enfim, foi preciso um desembargador conceder uma medida liminar, mandando o vice-prefeito assumir. Agora, a situação se repete no município de Caridade. A prefeita foi afastada, o presidente da Câmara é irmão da prefeita e se escondeu para dar posse ao vice-prefeito, como se fosse preciso dar posse. Aí vem uma nova liminar. A própria justiça deveria acabar com isso. Toma tempo dela, desgasta o próprio poder judiciário e deixa a população em dificuldade. Isso também demonstra a pobreza do preparo dos políticos do interior do Estado. Crateús é um município grande. Lá tem advogados que sabem ler, que conhecem essa parte da lei. Em Caridade, menos, mas também tem. Por que chegarmos a uma situação dessa? Será porque nem todos os municípios têm uma comarca e a comarca mais próxima está muito distante deste município? Atentemos para este problema. Isso é um problema também de pobreza do estado do Ceará. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias desta manhã.
de Corpus Christi. Continue conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos mais informações. Obrigado.